Bem, hoje a gente vai falar sobre o tema que é o recovery em atletas de alto nível. E a gente chamou o Caio para debater um pouco sobre esse tema. Bem, boa noite, Caio. Tudo bem com você? Fala, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite e agradeço vocês terem me procurado para falar sobre esse tema que faz parte aí do meu dia a dia. Espero que seja um conteúdo interessante aí para quem trabalhe na área e goste do tema. Perfeito, Caio. E bem, sempre para a gente começar os episódios, a gente procura conhecer um pouco do profissional que está conversando um pouco com a gente também. Então, você pode contar um pouco da sua história nesse ambiente esportivo, sua história com a fisioterapia também, e como você acabou indo para essas áreas? Perfeito. Bom, meu nome é Caio Bevilacqua, né? Eu sempre falo que eu escolhi fazer fisioterapia esportiva, né? Eu não entrei para fazer fisioterapia, porque eu já era direcionado na graduação desde o início. Eu sabia o que eu queria. Isso foi um ponto muito positivo, eu vejo hoje, e isso, inclusive, eu recomendo isso, que eu já fazia cursos a partir do terceiro, quarto ano, eu já procurava as pessoas que eram referência na área, tanto que eu me formei na Universidade Federal de Alfenas, que é no sul de Minas Gerais, e logo após eu prestei a residência no Centro de Traumatologia do Esporte, que é na Unifesp. Então eu fiz a residência, que é integral, que eu recomendo para todo mundo que gosta da área, que isso fez eu dar um salto muito grande dentro da carreira, no meu ponto de vista, e eu vejo os colegas também que passaram por lá. E logo após isso, eu trabalhei em umas clínicas em São Paulo, ligada à fisioterapia esportiva, e tinha alguns sonhos, que era ter a minha clínica, que hoje eu tenho na cidade de Curitiba, né, que o nome é Forfísio, mas eu também trabalho em um clube de futebol, que é o Clube Atlético Paranaense, já há 5 anos, vai completar dia 16 de março. Entrei muito novo, né, que é um cenário diferente para o futebol, dentro da fisioterapia. E já são 5 anos que eu trabalho dentro do esporte de alto rendimento, diretamente ligado com o futebol. Então eu tenho, com os 2 carros-chefes hoje, aí, diria 3, vamos acrescentar mais um, que o mundo da tecnologia está aí, que é a clínica, né? Eu sou sócio proprietário da Forfísio e trabalho no Atlético Paranaense, faço parte da equipe de fisioterapia e ligado diretamente à equipe profissional, mais em tomadas de decisão. E hoje também eu tenho os meus canais de divulgação via Instagram que eu uso, que eu vejo que é algo que, poxa, conecta muitas pessoas, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Eu jamais imaginaria encontrar vocês e uso o Instagram justamente para... Eu estou vendo que a gente consegue disseminar bastante informação, que é no Instagram, Caio Bevilacqua Físio, com um tema que eu denomino muito além da físio, que para mim ser fisioterapeuta e você desenvolver bem a fisioterapia é o básico. E é muito mais importante outras valências para que você tenha êxito dentro da sua carreira. É basicamente isso daí. Com certeza. E você falou um ponto muito importante que a gente vê que bastantes profissionais que já vieram aqui comentam também, que é essa questão de você já ter algo decidido durante a graduação. Óbvio que cada pessoa tem seu qual e ela vai poder escolher durante e ver qual área ela se identifica mais, só que a partir do momento que você identifica isso mais previamente, você consegue ter tomadas de decisão melhores, justamente porque sua carreira como profissional já começa dentro da graduação e não só após, não é? Perfeito. Isso daí não é colocando pressão em quem não sabe o que quer, mas eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, porque você fica seguro, como você mesmo, né? Vida. Você sabe o que você quer. Isso te agrada, isso te deixa feliz. Você não faz por dinheiro. Realmente, o dinheiro é uma consequência, né? Ao longo do tempo. E realmente é isso. Eu vejo que eu fui feliz nas minhas escolhas e eu fui feliz em estar ao lado das pessoas que eu estou hoje que ajudam a crescer todos os negócios que eu sou envolvido. As pessoas são fundamentais no crescimento de qualquer função e trabalho. E até de você, querendo ou não, direcionar os projetos que a própria faculdade te dispõe também, não é? Você tendo esse pensamento prévio, você consegue já direcionar
quais trabalhos você vai fazer durante sua graduação, para onde você vai realmente estudar fora do que a faculdade apenas pode te proporcionar. Então, todos esses trabalhos extras também, tudo isso é de suma importância. E outra coisinha que eu quero só tirar na dúvida aqui é que sempre quando a gente chama um fisioterapeuta que é dessa área esportiva, a gente sempre conclui que geralmente o fisioterapeuta esportivo ele foi um atleta que não deu muito certo, ou que tentou ser atleta e não conseguiu. Eu queria saber se esse era seu caso também. Na verdade, eu joguei futebol, assim, mas com 14 anos, assim, eu já gostei mais de ler livro. Ah, Falei, não, sim. isso aqui não é para mim, não. Melhor eu seguir o caminho de estudar e me desenvolver, que eu tô vendo que não vai dar muito certo. Acho que meu biotipo não vai favorecer nem o meu dom que eu nasci. Então, no meu caso, assim, eu já gostava porque eu acompanhava muito algumas coisas, principalmente algumas lesões, por exemplo, de jogadores famosos. O Ronaldo, né, foi um marco quando ele teve a lesão da Inter de Milão. Eu lembro que eu começava a ver as notícias, né, o Filé, que no início cuidou dele lá atrás, sabia bastante notícias sobre isso, o próprio Rosan, que trabalhou muito tempo no São Paulo, e eu lia muito. E isso foi gerando curiosidade, e eu até hoje sou um cara muito ativo, né? Eu uso o esporte como uma terapia mental para mim. E aliei a isso, né, minha profissão. Então eu gosto de praticar e executo a profissão em cima disso. E são coisas que acabaram me influenciando mais, essa questão de ter uma profissão ligada ao esporte. Perfeito, perfeito. E, bem, agora adentrando dentro do nosso tema, né, que é a questão justamente desse recovery em atletas de alto nível. Quando a gente pensa em recovery, pelo menos para mim, já vem na cabeça aquela recuperação pós-treino, não é? Queria saber se o recovery se baseia exatamente nisso ou se tem algo mais abrangente também. Isso, para a gente deixar o tema bem explicado, assim, a definição por si só de último consenso em uma aula que eu dei em um congresso sobre o tema, a definição de recover é a restauração do estado físico e psicológico o mais rápido possível para a próxima sessão de treino e jogo para quem depende do esporte, né? Seja lá qual esporte for, você faz. Então, se eu tenho um atleta e eu proponho o recover durante a semana dele, calha para essa afirmação. Então, eu tenho estratégias coletivas e individuais. Então, as coletivas são, teoricamente, se eu trabalho com futebol, que é meu caso, o recover ele vai se encaixar na semana, geralmente, quando é o pico de carga daquela semana. Que, teoricamente, se a gente não está numa semana de jogos, né, geralmente é o terceiro dia da semana, se a gente pega segunda, terça e quarta, geralmente é o pico, ou terça-feira, né, sempre é o segundo ou terceiro dia. Quando eu falo pico de carga, é volume, minutagem e intensidade da sessão do gesto feito, no caso do futebol. E aquilo, quem me comunica que é o dia de maior carga, no caso do nosso clube, no meu contexto, é o fisiologista e o preparador físico. Então a gente tem uma reunião no início da semana, ele fala, pessoal, ó, o dia de maior carga de gesto vai ser na quarta-feira. A gente vai ter uma quebra na quinta, na intensidade do gesto, então é o ideal talvez que a gente prepare um recover para os atletas que vão ter uma resposta anormal da carga. E para você identificar a resposta, você precisa ter um monitoramento individualizado, né? E como eu monitoro fadiga hoje? Porque o atleta está fadigado, como que eu vou monitorar isso? E tem aspectos de carga interna e de carga externa, né, que é um tema específico. Então, você pode pegar uma escala visual analógica e ver qual que é a percepção de esforço do atleta, né? Perante após a sessão, o quanto ele está se sentindo cansado. Pô, é subjetivo? Não, no meu ponto de vista, não. Se você tem um filme
de acompanhamento, imagina diário, que aquilo gera um algoritmo de média de resposta dele. Quando aquela média sai do padrão, você consegue pegar o atleta e falar, poxa, esse atleta geralmente não dá essa resposta. Ele diz que está mais cansado e está com uma mialgia nos isquiotibiais, que é a posterior de coxa, que é onde a gente tem a maior incidência de lesões musculares no futebol, é na posterior de coxa. Então, sobe um alerta, né? Então, isso é um dado interessante, que a gente usa também para tomar a decisão e interpretar aonde vai se encaixar o recovery. Sim, e aí entra outro ponto importante também que você falou, e que é algo que os fisioterapeutas esportivos sempre batem na tecla, que é justamente essa comunicação entre profissionais, né? Que é justamente essa comunicação entre tanto com o fisioterapeuta com o educador físico, né? Não só nessa parte de recovery, mas creio eu que em toda a preparação dos atletas. Perfeito. Quando a gente, no meu contexto, né, no nosso clube, quando a gente está falando em recover, é uma comunicação de interação entre as profissões. E isso envolve o físio, o médico, o fisiologista, o preparador físico, o nutricionista, o psicólogo, o treinador e o gerente de viagem do seu clube. Pô, mas o gerente de viagem, Caio? Sim, vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe que o sono ele é o principal fator de equilíbrio do corpo humano e restaurador do corpo humano. Imagine que você joga um jogo quarta-feira, 9h30 da noite, e o jogo termina às 11h30, e você sai do estádio 1h, 1h30 da manhã, e você vai para o hotel, ou você tem equipe que vai direto para o aeroporto, pegar um voo e passa. Imagina uma equipe do Nordeste que sai de São Paulo e vai até o Nordeste, passa a madrugada em um voo. Caio, é um bom método recuperativo? Péssimo. E é o principal fator que a gente sabe que influencia na recuperação do corpo humano, que a gente sabe que o sono tem o maior nível de evidência hoje. Você está negligenciando esse fato. E como eu falei, o gerente de viagem, talvez ele pode ser o tomador de decisão que vai falar, poxa, é melhor que a gente durma no hotel hoje à noite, pegue um avião depois do almoço no dia seguinte, porque os atletas vão estar mais equilibrados. E a gente vai pegar os dois maiores níveis de evidência, que é o sono e a parte nutricional. Eles vão tomar café da manhã, o almoço. Então você vê que é muito complexo, né? É muito complexo falar, eu recupero um atleta. E nós fizemos o nosso caso, né? Tem manias, a profissão fala, fazer a bota para fazer um recovery. Não, a bota é uma pequena parte do processo, mas é pequena mesmo, né? Porque o processo é muito complexo. E que o Caio, existe esse gerenciador, né, de viagens. Ele é uma pessoa da área da saúde, um profissional, enfim, que tem esse conhecimento. Acho que deveria ser, né? Deve ser. Sim, o gerente de viagem geralmente é um cara que é formado em administração e participa da logística. Mas veja que a tomada de decisão, por exemplo, o calendário do mês de abril está fechado. Ele sabe quais são as datas e os jogos, aonde vão ser. Então ele já sabe a malha de viagem que vai ocorrer. Nesse momento, ele vai consultar o preparador físico, o fisiologista de qual é o nosso trajeto, qual que é a empresa, o que vai ser feito, para que tenha uma influência na tomada de decisão, como eu falei, desses profissionais. Então, vou dar um exemplo do que já ocorreu e eu vivi isso. Nós jogamos uma partida no Uruguai contra o Peñarol e de lá nós saímos para jogar uma partida contra o Ceará. Tava um frio, 1 grau lá em Montevidéu, e a gente foi jogar, chegou lá, era 29. E era um jogo, assim, de quarta para sábado. Então, esse momento que ele sabe que é muito delicado, ele vai te consultar com certeza. Ele fala, a viagem é complexa, qual é a melhor tomada de decisão? Treina lá no Uruguai, viaja no dia seguinte. Isso é uma coisa que influencia muito na chegada dos atletas para o jogo do Ceará. Então, e sendo que a gente está falando num calendário do futebol brasileiro, a gente sabe que o tempo ideal para você reduzir a incidência de lesões no futebol
é um intervalo de 5 dias entre as partidas. No futebol brasileiro, a gente tem 2, 3 no máximo. Então, você tem que rebolar. Você tem que ter métricas para tentar subir uma bandeira, para tentar recuperar esse atleta. Se você não tiver e no empirismo, literalmente ferrou. Vai dar ruim, com certeza. E aí a gente vê também os níveis de complexidade, como você já falou, né? Que não envolve só a parte do fisioterapeuta fazer o seu papel, mas também tanto de outros profissionais, tanto quanto na tomada de decisão da logística do clube, né? Para justamente favorecer com que esses outros aspectos que são, às vezes, até mais importantes, que é tanto a questão do sono, tanto com a questão nutricional, elas entrem em questão também, porque não adianta só a gente fazer o nosso papel se o atleta também não tiver um sono regular, que talvez não seja tão efetivo quanto poderia ser, não é? Perfeito. E a gente está falando só de um lado da moeda, né? Que é a instituição preconizar pelo ideal, e tem o outro lado que é o atleta. Que ele é um tomador de decisão intra ele, né? Que ele pode se alimentar bem ou não, que ele pode ingerir álcool ou não, que ele pode seguir o que a nutricionista pede ou não. Aí entra um outro grau mais básico ainda, que vai servir para um nível de aderência do seu serviço, que é o grau de letramento com quem você trabalha. O quanto ele entende o que eu recomendo a ele. Isso é básico, né? Porque tem atleta que você pode explicar essa interação para ele e, infelizmente, ele não vai aderir e, infelizmente, prejudica o processo. Então, quanto maior o grau de letramento, teoricamente, melhor é para a instituição da equipe, no caso. Porque passa por um grau explicativo. Por exemplo, no nosso clube, a gente tem dos fatores educacionais é o X1 entre profissional e atleta. Quando a gente percebe que o atleta está saindo um pouco da linha, é chamar ele para conversar, falar, olha, você consultou a nutricionista, você está seguindo a sua dieta, você está equilibrando o seu sono. Nós usamos essa abordagem. O clube cria essa cultura de todos os profissionais conversarem com os atletas. Porque se eu entendo que o recover ele é uma complexidade, uma interação não linear de fatores que vai ajudar a recuperar meu atleta, todos os profissionais têm que usar a mesma linguagem, né? E isso potencializa o uso do atleta. Pô, preparador físico falou isso também, físico falou também, a nutricionista também, o treinador falou também, que é a maioria aqui, caramba, eu tenho que fazer, senão vai ficar feio para mim. Todo mundo tá falando, né? Então isso é uma coisa que influencia muito. O atleta, a gente tem essa questão educacional individual e a coletiva. A gente usa uma estratégia de início de pré-temporada que a gente dá uma palestra para os atletas, rápida, de 5 a 10 minutos, explicando um dos fatores e um deles é o recover. Perfeito. Então aí também entra essa questão do comprometimento do atleta justamente com o esporte, né? Porque quando ele entende que esses fatores vão ter uma importância para ele e para ele poder potencializar aquilo ali dentro de campo, ou seja, dentro do esporte dele, dentro do seu gestual esportivo, ele acaba também se comprometendo mais justamente com esses fatores. Perfeito. E voltando pro assunto principal de recovery, você já falou um pouco sobre como funciona esse planejamento, sobre a comunicação entre você e os outros profissionais. Eu queria saber um pouco justamente como é essa logística dentro do clube, ou seja, mais especificamente como vocês adotam isso e como isso funciona. Como vocês colocam isso de maneira coletiva, de maneira individual, se é após os treinos, após os jogos, se é toda semana, se não é. Eu queria ter essa noção de logística e como vocês colocam na prática. Perfeito. Vou dar um cenário que o recover é feito para todos esses atletas que eu vou explicar para vocês, que é o pós-jogo. Né? O pós-jogo, ele é o cenário de maior desgaste do atleta, físico e mental. Tem atleta que fica ansioso, tem atleta que não dorme bem, por conta de ansiedade do fato, né? E o caos, que é o jogo,
ele provoca as ações que você é luta ou fuga, o jogo. Você dá o seu máximo. E ali é onde ele vai se cansar mais. Então, vamos dizer que no futebol ali, os 11 atletas, eles vão participar da sessão de recovery. Como? Jogo quarta-feira. Terminou o jogo, já é feita uma ação pelo nutricionista de abordagem alimentar individual. É feita uma refeição pós-jogo, dentro do vestiário. Já. Os atletas levam alimentos para casa, é feito já uma abordagem. Dia seguinte, eles vão para o CT, né? Os 11 que jogaram vão participar de uma sessão programada de recovery. Vão participar. Eles vão ter uma quebra de carga. Uma quebra de carga. Eles não podem fazer um treino completo, né? Nós consideramos que isso é o ideal. Como é feito o recovery lá no nosso clube? É feito pela fisioterapia, executado as tarefas. Quais tarefas? Hoje, a gente tem uma sessão por um monitoramento de pré-temporada, a gente tem treinos individualizados, baseado na individualidade de cada atleta. A gente monitora esses dados na pré-temporada e desenvolve um treino para ele. E lá tem os treinos de mobilidade, que a gente fala. Mobilidade como se fosse um alongamento ativo, né? É mobilidade articular. A gente executa a liberação miofascial pelo rolinho, a mobilidade ativa, faz 10 minutos de bike com uma carga baixa. Ele escolhe as técnicas passivas por uma preferência dele, porque a gente sabe que uma não é melhor que a outra, mas a gente faz ele escolher a preferência, porque a preferência tem os efeitos fisiológicos, placebo, enfim, entra vários efeitos aí. Então vamos dizer que ele é um atleta que sente muita mialgia na panturrilha todo jogo. A gente faz uma técnica de liberação miofascial na panturrilha dele, faz a bota pneumática. Isso é o nosso recovery. E aliado a isso, essa parte de execução da físio, esse atleta, já tem a abordagem nutricional individualizada e muitas vezes vai fazer um treino de membro superior. Porque o recovery é sair do gesto específico dele, não é ficar parado. Fazer um treino de membro superior não vai sobrecarregar ele, porque é um outro gesto mecânico. Então, a adaptação de treinamento também é recovery, né? Então, isso é muito importante ser frisado, porque o nosso recovery ele é um misto, né? Meio ativo, meio passivo. Que a gente faz ser ativo também, porque a gente sabe que as respostas fisiológicas são as ideais para se recuperar. E a gente usa um raciocínio, isso até é um raciocínio que eu trago numa aula, é bem interessante. Você pensar que a fadiga, a dor muscular tardia, ela está no sistema musculoesquelético, né? E a nossa principal abordagem hoje, quando tem uma lesão estrutural em um músculo, qualquer ele que seja, a abordagem inicial é a mobilização precoce. A gente sabe que esses pacientes evoluem melhor do que ficar parado. Então, fazer uma mobilização ativa assistida. Então, por que eu não posso usar esse raciocínio para recuperar a fadiga do meu atleta? É o mesmo tecido, é o músculo. Então, a gente usa o recovery ativo, as mobilizações, e tem atleta que prefere até, isso é individualidade biológica mesmo, tá? Eu posso ser exposto, nós 4 aqui, 90 minutos de jogo. A minha capacidade física é diferente de vocês. A minha resposta vai ser completamente diferente. Eu posso chegar no dia seguinte e falar, pô, eu tô me sentindo bem. Se eu não monitoro isso, será que é necessário esse atleta fazer recovery também? Sim ou não? Se eu não monitorar, eu vou colocar ele no bolo junto. É individualidade isso, né? Então, por isso que é importante monitorar e muitas vezes tem que tomar as decisões para cada atleta. Mas é basicamente por aí. É importante, a gente vê a importância disso mesmo, que o treinamento, o maior tempo que a gente puder aproveitar para treinar, seria, digamos assim, o ideal, né? Então, se você tem um jogador que ele se sente bem mesmo após o jogo, você ter essa monitoração é tudo dá muita importância, porque você já pode trabalhar outras coisas com ele, seja fisicamente, ou taticamente, tecnicamente. Exatamente. Então, a gente tem alguns inquéritos dentro do nosso clube
que esse eu considero fundamental para, pelo menos, você monitorar, colocar dentro de um dashboard e gerar uma média, que é qual é a qualidade do sono do meu atleta, de 1 a 10, sendo 1 é péssimo e 10 é muito bom, nível de estresse mental, o nível de cansaço geral e o nível de dor muscular. Isso é relatado por ele. Pô, tem viés isso? Tem. Porque ele pode burlar? Pode. Poxa, mas concorda comigo que ele tá burlando ele mesmo. Isso é gravíssimo. Se você educa ele, entender que aquilo é muito importante para a performance dele e da equipe, é muito difícil o atleta burlar, né? E se você já tem esse monitoramento básico, porque são informações abstratas, né? Hoje não tem nenhuma informação intrínseca, algum marcador que mostre o quanto eu tô cansado ou não. Por exemplo, eu posso ter um jogador que tá com o CK alto, mas ele tá falando para mim, tô bem, tô me sentindo bem. E o CK dele tá acima da média. E aí, você vai tirar ele da sessão por causa disso? Que é um marcador interno, mas a resposta do ser humano, ele tá falando para você que ele tá bem. Então, você nunca pode ter uma métrica para julgar uma complexidade tão grande, o que é como recuperar um atleta. Não dá para você julgar frequência cardíaca, CK, outro marcador interno que esteja, ou mesmo um inquérito que eu estou falando para vocês. Eu tenho que associar as informações e ter um acompanhamento máximo possível da individualidade de cada atleta. No caso que a gente conclui, então, é que é multifatorial e que o feedback do atleta também é de extrema importância, né? Para a gente justamente poder tomar essas decisões. Extrema importância. Multifatorial total, como é para você desenvolver uma lesão, né? O raciocínio da complexidade, que fatores se associam para você desenvolver uma dor no seu corpo, seja qual lesão for, para recuperar é a mesma coisa. São fatores que se associam com fatores tendo pesos maiores, primários, secundários e terciários, né? Fazer só um adendo. A gente está falando aqui de alto rendimento, de esporte, mas o recovery, o descanso, digamos assim também, ela tem que estar inclusa no programa de atividade física de qualquer pessoa, porque não adianta você querer só dar pau, é semana de choque, eu quero ficar grande, quero ficar forte, e aí só mete carga lá em cima, e a gente vê as pessoas entrando em overtraining, se machucando, tendo ruptura muscular, ruptura em tendões, e tudo isso devido a uma sobrecarga de treinamento. Então, é necessário também que a gente, durante o programa de treinamento, não só de atletas, mas de pessoas não atletas, em que se tenha uma semana de recuperação. Sim. Por exemplo, um dia off é um dia de treino, né? Um dia você em casa é um dia de treino para o seu corpo, fisiologicamente. Então, você tem que ter a noção de como está a sua semana e como tá a foto para trás, como foi a foto para trás e como vai ser a foto para frente, para você já imaginar o cenário. E até essa questão também que o Caio falou, de adaptação de treino, de se ter um recovery ativo, de você mudar as suas funções no dia a dia, ou seja, se você é um cara que treina muito durante a semana, vai muito para academia, mas gosta dessa questão de atividade física, você pode acabar substituindo, por exemplo, um dia de treino por um dia de pelada, querendo ou não, é de forma saudável, a gente já vê que esse princípio da multidisciplinaridade, desde da infância, se você tiver, de você praticar múltiplos esportes e não só repetir o mesmo gestual esportivo, é de uma extrema importância também. Então, a gente justamente tem que ter esse olhar. Também foi algo até que eu fiquei assim, que eu não sabia dessa questão justamente desse recovery ativo, que eu gostei que você falou, dessa questão dessa adaptação de treino. Queria saber também se é algo mais especificamente do Atlético ou se os outros clubes do Brasil já adotam essa forma também. Então, assim, o nosso clube, ele tem algumas particularidades que nós temos educação permanente interna, né, para desenvolver temas, tópicos que estão relacionados com o nosso contexto, para desenvolver o melhor para o nosso atleta e para desenvolver os setores. Isso é do clube, é nosso isso.
Eu não sei como funcionam os outros clubes, mas eu sei que isso é ideal para qualquer instituição, clínica, empresa, clube. Se você quer se desenvolver, quer entregar o melhor, isso é fundamental, né? E eu não sei como funcionam os outros clubes. Sim, sim, com certeza. E voltando para esse assunto justamente do recovery que você já falou, e você já falou dessa questão dos multifatores e toda essa. Eu queria saber, falando da parte fisiológica, assim, do corpo, quais são justamente os benefícios do recovery, além dos que você já falou. Claro que eu imagino também que ele possa ajudar como uma forma de prevenção de lesão também, não é? Então eu queria saber quais possam ser esses benefícios justamente do recovery. Perfeito. No nosso cenário, assim, falando fisiologicamente, ele é um fator preventivo, né? Você ter uma quebra de carga da semana do seu atleta, você pode ser... Como a gente sabe que a principal causa hoje das lesões musculoesqueléticas é capacidade e demanda, você está reduzindo a demanda externa para recuperar a capacidade física do seu atleta, né, para a próxima sessão. Então, com certeza, é um fator preventivo, principalmente pensando que no futebol a incidência de lesões passa pelos músculos primeiro, né? A maior incidência é disparado. E então, isso é um fator primordial, a gente considera isso, essa modulação de carga, que passa por esse monitoramento constante. E quando eu falo monitoramento, uma coisa muito importante ser levantada, quando eu estou falando de monitorar o que o atleta está fazendo, eu preciso ter métricas, né? Hoje a gente tem o GPS, que acompanha os atletas nas costas, né? E aliado a essas métricas, a gente sabe quando o atleta está entregando no campo ou não, né? Quando ele está atingindo as velocidades preconizadas, quando ele está fazendo as mudanças de direções, quantas acelerações e desacelerações ele está fazendo, quantos piques em sprint, que são acima de 25 km, ele está fazendo. Então, hoje não tem como roubar, mas ele não fez, fala, tô cansado. Então, hoje não tem isso. Então, no nosso caso, André, a gente, para a fisioterapia, que eu posso falar, a gente usa como prevenção. Perfeito, perfeito. Mas até por a gente ver que atletas de alto nível, aí a gente tá falando em alto rendimento, muitos, para eles é algo normal você viver com uma dor ou outra. A questão justamente desse trabalho de recovery pode ser algo que diminua também a algia dos atletas e, consequentemente, possa até melhorar a qualidade de vida, não é? Sim, com certeza, com certeza. E passa aí pela individualidade de cada um. Tem atleta que se sente muito bem fazendo a bota, fazendo o Theragun, que é aquela arminha e tal. É uma crença dele. E isso precisa ser valorizado na medida do possível, desde que você explica que os outros fatores são importantes também, né? Que não é só aquilo que faz ele se recuperar. Então, são fatores importantes, sim. E entra a questão do monitoramento também, não é? Você poder avaliar, por exemplo, ele se sentiu essa semana melhor, ele fala, pô, aquele Theragun deu uma aliviada, mas aí você pode mostrar os resultados, já que você monitora também. Pô, mas olha essa semana, sua qualidade de sono melhorou, tudo isso pode estar aliado também, continue desse jeito. Ou seja, aí também que entra a comunicação entre o profissional e atleta, e como você já falou que no clube que eles predominam isso, que eles querem, que eles valorizam isso, e é de suma importância mesmo, assim como você já falou. Acho que é algo que toda pessoa ela deve sempre escutar o profissional, seja independente de qualquer área, não só a fisioterapia, não só a área da saúde, assim, você sempre tem que escutar aquele profissional, porque ele estudou para aquilo e ele é justamente especialista naquilo, né? Exatamente. A educação, né, ele é um dos fatores que fazem parte da tomada de decisão do profissional de saúde, né? Você precisa educar o seu paciente, seu cliente, a ele entender por que ele faz o que faz, né? Precisa fazer sentido para ele a questão de execução. Então, a questão de educação é fundamental para a aderência ao processo. Perfeito, perfeito. E bem, algo que eu queria
perguntar também a respeito justamente dessa recuperação, mas talvez não seja tão ligado à recovery. É como funcionam justamente essas cargas de treino ao longo do ano, ao longo da temporada. Porque a gente sabe que na pré-temporada e no final são bem diferentes. Ou seja, eu queria saber se o fisioterapeuta também entra nessa comunicação com o fisiologista e o preparador físico, e se realmente acontece essa redução das cargas, da intensidade de treino ao longo da temporada também. Perfeito. Assim, a questão de modulação ali da semana, o quanto vai ser feito, o perfil de treinamento, isso tudo é cargo do preparador físico do treino, baseado no modelo de jogo da equipe. O treino é baseado no modelo de jogo da equipe. E junto com o fisiologista sempre sugere a carga para aqueles atletas. E às vezes tem algumas especificações de individualidade. Vou dar um exemplo assim, tá? Isso eu sei por conhecimento, mas eu não participo desse processo. É porque eles nos explicam isso. A carga da semana dos atletas, da semana, sempre é o dobro do que é feito no jogo. Entendeu? E sempre o dobro. Isso é para gerar uma bagagem para eles, para quando eles chegarem no jogo, entregarem e aquilo ser natural. Vou pegar um exemplo que aí eu convivo mais, que é um atleta que voltou de uma lesão grau 2 de isquiotibiais, e esse atleta já teve 2 lesões no ano, do mesmo grupo muscular, e esse atleta ele é um atleta extremo, que a gente fala, o extremo é o que joga na ponta, que é um cara que geralmente dá muito pique atrás da bola, né? Que é mais ou menos, não sei se é como o Rony do Palmeiras, né? O Rony é extremo. E teoricamente, o gesto dele é um fator de risco para ele desenvolver mais uma lesão. O que a gente faz? Vamos dizer que esse atleta fez um processo de reabilitação, fez o RTP, está com o grupo. E vai fazer um treino de campo aberto, é o nome que a gente fala. Campo aberto. Então, a tendência nesse campo aberto é que ele faça mais piques, porque o campo está aberto. O que o fisiologista muitas vezes faz, a gente sabendo, é, olha, poxa, o ideal é que o fulano faça parcialmente esse trabalho hoje, porque é um gesto que sobrecarrega o grupo muscular dele. Entendeu? Isso é uma sugestão de modulação de individualidade. Isso é uma probabilidade, tanto que pode ocorrer, como não. A gente prefere tomar essa decisão a foto para trás, né? Isso é só contextualizei um cenário que muitas vezes ocorre, tá? Ou falando do reto femoral, vamos dizer que é um atacante que voltou de uma lesão de reto, o reto é o boi de carga para finalização, vai ter treino de finalização na segunda parte do treino. Esse cara não vai participar, porque sobrecarrega o grupo muscular especificamente. Então, isso é uma modulação específica de carga, né? Isso é um fator preventivo, inclusive a adaptação de treino. Então, é basicamente isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Até algo que deu para analisar assim é que você próprio falou da questão do extremo e de, querendo ou não, já ser um fator de risco para uma possível lesão de posterior, mas é algo que, querendo ou não, a gente não tem como tirar do atleta, do dia a dia dele, da prática esportiva dele. Você não pode falar para o atleta, ó, você não vai mais dar pique, você não vai mais correr na ponta. Você não tem justamente como alterar essa mecânica. Então, acho que é aí que entra o olhar do profissional de adaptar o que você está fazendo para a necessidade do atleta. Ou seja, a tecla que você bateu justamente da individualidade, né? Exatamente. É bem individual isso. Porque a gente pega, por exemplo, pegando esse cenário que eu acabei de exemplificar para vocês, de gestão, e o mecanismo desse cara de lesão foi justamente acelerando. Então, expõe ele em risco mais ainda. A sua tomada de decisão ganha mais ênfase ainda. Poxa, ele teve 2 acelerando a 30 km por hora. Ele estava no momento da lesão. A gente consegue pegar isso no GPS. Então, vamos evitar essa parte. Ele acabou de voltar, né? Já é a 4ª sessão de treino dele com o grupo. Então, por aí vai. É um raciocínio diário que você precisa estar lendo cada atleta diariamente para ter sentido a sua tomada de decisão, até porque a maior hierarquia precisa concordar com você, que é o treinador.
Sim, sim. Às vezes ele precisa daquele atleta, né? Você precisa fazer o treinador entender esse processo para que ele fale, não, realmente, vamos privar ele agora, segura, que o jogo daqui 3 dias é muito importante e eu preciso dele. Ponto. É até algo que leva como fator que é justamente em qual posição o atleta joga, não é? Que acho que com certeza vai interferir na sua tomada de decisão. E eu acho que até uma pergunta minha é a maneira como o atleta joga, ou seja, a mecânica dentro de jogo também. Por exemplo, se você vê o Diego do Flamengo, ele é um cara que ele recebe muita bola girando sobre o corpo dele, tá, sabe? Ou seja, é algo que você talvez tenha que olhar também para não acontecer uma possível lesão de LCA, ou seja, você ter o olhar de percepção sobre a mecânica com que o atleta joga dentro de campo e, cara, sobre qual sua função dentro do esporte, ou seja, qual sua posição, é algo que creio eu que é de extrema importância também, justamente para você tomar essas decisões a respeito sobre como você vai intervir e no que você precisa prevenir também, não é? Perfeito, perfeito. Os atletas de meio campo, eles recebem muita bola de costas, né? Eles giram muito em torno do eixo. É real isso mesmo. Então, as posições no meio de campo geralmente tem uma característica de fazer muito crossover, que a gente fala, que é mudança de direção. Os atletas extremos, laterais, os extremos têm tendência mais a dar picks, né, lineares, que a gente fala, em linha reta. Os zagueiros geralmente são os que saltam mais durante a partida, por aí vai. Aí você consegue associar algumas queixas da mecânica de movimento com o que o atleta está relatando. Perfeito, perfeito. Isso não só o fisioterapeuta ele tem que ter esse olhar para justamente atuar no que é necessário do atleta, como também creio eu que o próprio preparador físico tem que ter esse olhar também justamente para potencializar o que esse atleta necessita, ou seja, o que esse atleta faz dentro de campo, como você próprio já falou da questão do fisiologista trabalhar com os extremos em campo aberto, creio eu que esse tem que ser um olhar justamente de ambas as profissões. Sim. Uma coisa que eu mais aprendi, funciona muito bem no nosso clube, o preparador físico, ele é assim conosco, fisiologista, todos profissionais. E é muito importante você entender que a sua parte é apenas mais uma peça que se encaixa no quebra-cabeça para tomar de decisão. Isso a gente chama de análise de tempo e movimento, né? A gente pega um atleta específico, uma posição específica e analisa quais são os gestos dele dentro de campo, quanto tempo ele passa realizando esse gesto. Por exemplo, um jogador de extremo, quantos quilômetros por hora ele atinge, qual a distância que ele atinge, quanto tempo ele atinge, quantas vezes ele faz isso, e tudo isso, quais os gestos que ele faz, se ele tem essa mudança de direção, se ele corre só em linha reta, tudo isso aí ajuda a aperfeiçoar o treinamento do atleta, deixar ele cada vez mais preparado. Perfeito. E é bom que a tecnologia, você pega o GPS, GPS tem acelerômetro, giroscópio, ele consegue pegar tudo. Uhum. Então, e é via satélite, antena, né? Você pega hoje um drone, o drone, ele filmando por cima, você consegue ver tudo, como cada atleta se movimenta. Então, hoje, cada vez mais, está avançando mais informações. E nós, da fisioterapia, por exemplo, nós nos alimentamos por informações do analista, né? Quantos passos o fulano deu de forma lateral? Quantos passos o fulano deu em linha reta? Então, é métrica para tudo. E eu acho muito importante, desde que você interprete essa informação. Fazendo uma comparação com outros esportes, por exemplo, o judô, a maior parte do tempo de uma luta de judô e é o que mais, digamos assim, eu posso dizer, um fator determinante, digamos assim, é justamente a pegada, que é o início da luta, quando você está ali disputando a lapela. E em cima disso, às vezes os lutadores passam 50 segundos, 1 minuto só nessa disputa de lapela. Então, isso aí a pessoa já consegue identificar uma forma de treinar para você ter uma vantagem em cima disso.
Perfeito. Todo gesto esportivo existe métrica de monitoramento, todo. É só você associar e ficar vendo o que ele mais repete em termos de kinesiologia, biomecânica, é só você olhar, que dá para computar isso e associar muitas vezes com as queixas que o seu atleta tem. Perfeito, perfeito. E aí entra também a questão do que o Giuseppe falou, é justamente de você ter uma visão individual do esporte do atleta e não só uma visão global, não é? São diferentes gestos esportivos, ou seja, vão sobrecarregar diferentes articulações, diferentes grupos musculares. Você tem que sempre trabalhar no princípio da especificidade, no caso, né? E algo que eu... Pô, até agora que você falou e eu tô, caramba, eles realmente conseguem fazer isso. É justamente esse monitoramento individual, porque pensando justamente no setor de logística e do dia a dia, creio eu que deva ser algo um tanto quanto difícil em outros clubes menores, no caso, porque é uma quantidade de atletas muito grande, não é? No caso, não sei quantos atletas tem no Atlético, mas geralmente são em torno de uns 30 atletas ou até mais, e acaba, querendo ou não, sendo algo um pouco difícil justamente para alguns clubes menores, e é algo que sempre eu bato na tecla que os clubes grandes precisam investir nisso, precisam investir nessa questão. E por você, com um grupo de 30, 40 atletas, conseguir monitorar individualmente cada um, creio eu que pelo menos é algo para se aplaudir. Sim, exatamente. Tem muitas valências que a gente precisa desenvolver ainda no esporte, né? E essa questão de monitoramento tem uma informação legal da nossa área que nós desenvolvemos na fisioterapia lá no clube. A fisioterapia, eu citei só um cenário de pós-jogo, de recovery, né? E, por exemplo, se o atleta vai pós-treino e faz uma bota, a gente computa lá como recovery. A gente trouxe um software que a gente consegue monitorar quantas vezes no ano determinado atleta entrou na fisioterapia para fazer uma conduta de recuperação. Cada conduta. Então, ali é uma informação interessante que muitas vezes a gente usa para saber se o atleta tem um perfil de se cuidar ou não. A gente sabe, porque o dashboard alimenta lá. Puf, fulano veio dos 365 dias no ano, fez 200 sessões de recovery, dá um exemplo. E isso é muito legal que a gente consegue transferir essa informação para a hierarquia do clube, que a diretoria quer saber disso. Renova ou não renova o contrato com o fulano? Ele tem um perfil que calha com o modelo do clube? Poxa, ele mostra aqui que ele fez 80% dos jogos, participa de 200 sessões de recovery, é um cara que não dá problema para o clube, não tem prejuízo econômico. Olha, a fisioterapia auxiliando com uma informação que interfere no contrato do atleta. Até como na leitura de quem toma uma decisão. Então é algo, se você for extraindo cada vez mais informações, vão sair informações ali que você pode usar de uma forma até para influenciar em uma tomada de decisão também dentro da sua instituição. Até como você falou da questão do monitoramento do GPS, né, de você saber se o atleta está se doando ou não, né, ou seja, a gente pode acabar sendo um fator de uma decisão realmente importante dentro do clube e não só da nossa área, né? Sim, com certeza. Bem, Caio, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito sua participação. Os meninos têm mais alguma coisa para perguntar? Não. As dúvidas que eu tinha foram sanadas aí. Isso é incrível que sempre que eu tenho uma dúvida, eu guardo a pergunta para quando encerrar as falas, aí alguém vai e já pergunta o que eu tava pensando. Então... eu entrei com as 5 prontas aqui, aí já foram saindo quando ele foi falando também. Acabou sanando a maioria delas. Caio, mas no final do episódio a gente sempre pede pro profissional deixar um recado, assim, para quem tá na graduação, para quem já se formou e não se encontrou ainda na área, ou seja, para quem ainda tá nesse caminho, nessa jornada, que essa dica, querendo ou não, vai servir
tanto pra gente também. Então, qual é o recado que você tem para deixar? Primeiro eu agradeço, aí tomara que tenha ficado um legado legal aí do tema, das informações. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me procurar lá no Instagram que eu respondo. E é um tema muito complexo, inclusive tem uma aula no YouTube sobre recovery que eu dei um evento, tá lá. Quem quiser assistir, só digitar lá Caio Bevilacqua recovery, vai aparecer lá um tema completo, que aí fica mais visual, fica melhor até de entender. E a dica que eu dou é assim, saiba o que você quer, se inspire em pessoas que tenham sentido para você, fala, poxa, eu tenho um sonho e eu acho legal o trabalho dessa pessoa. Isso é uma coisa que eu fazia muito, que é procurar 3 pessoas que são referências para dar assim, visualizar o meu sonho, a minha vontade, né? E principalmente corra atrás, faça network, é muito importante você ir atrás daquilo que você quer e visitar, ver, perguntar, se expor, participar, que é dessa forma que você vai se aproximar do seu sonho, do seu desejo. E quando você olha pessoas que te inspiram, cara, eu acho que fica mais fácil. E as minhas inspirações foram mudando ao longo do tempo, conforme a minha fase profissional foi mudando. E isso é muito legal, muito importante. Até hoje eu me inspiro em pessoas para eu cada vez mais me desenvolver. Porque, afinal, a graça da vida é se desenvolver. No meu ponto de vista, quem se estagna e vive na zona de conforto perde a graça. Então, a minha dica é essa. Leia, continue estudando, ler é fundamental. Qualquer tipo de livro que tenha relação com o ser humano, quem trabalha com o ser humano precisa ler, porque isso desenvolve muito. E para quem trabalha com a fisioterapia, eu deixo o recado que ser um bom fisioterapeuta é o mínimo. Agora, difícil é ser um bom ser humano. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você executar a fisioterapia, eu tenho certeza que ao lado de uma boa pessoa você vai conseguir. Agora, desenvolver e tentar controlar tudo que está ao redor, isso é o mais difícil. E o mais importante. Tá bom? A minha dica é essa daí para quem vai ouvir o conteúdo. Perfeito. Muito obrigado. E você falou do vídeo, né, que você já falou mais especificamente do recovery com imagem. Para quem estiver assistindo no YouTube, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link, o Caio manda depois e a gente deixa lá. E para quem estiver no Spotify, é só procurar lá depois que aí você consegue assistir também a aula que ele deu. E aí, Caio, gostou do papo? Legal, pô. Bom demais. Tomara que sirva a informação para quem gosta da área, quem usa o recover, né? E a intenção sempre é essa, quando participa de eventos para disseminar a informação. Perfeito. Muito massa. Parabéns para vocês aí. Isso é muito legal. É ter atitude, se expor, não é qualquer um que faz isso, não. Obrigado. Valeu. A gente agradece. E para quem Tá está bom? escutando, até o próximo episódio.